18 anos, está fazendo primário ainda, né? Estudando à noite também, como vocês. E hoje ele é um escritor. Eu acho legal a gente ter algumas referências negras importantes, que a gente possa saber que a gente pode fazer qualquer coisa, né? A gente pode o que a gente quiser. E ele já é um senhor, como vocês, a senhora. E ele também, hoje em dia, ele consegue se expressar de uma maneira maravilhosa, escrevendo, conversando, falando. Eu espero que vocês aproveitem. A gente estabelece sempre um lugar seguro de fala, né? Que não tem julgamento, vocês podem fazer perguntas, podem conversar. A gente está aqui super disposto a responder, inclusive dúvidas, né? Aqui não tem, isso é certo, isso é errado, essa fala é racista ou não é. A gente está aqui para aprender e ensinar, uns com os outros, trocar, tá bom? Então vocês fiquem à vontade para conversar, para fazer perguntas, para entender. Ele está aqui para realmente à disposição de vocês. E a gente é muito fofo. Obrigado, professora. Obrigado, professora Fabiana. A professora Fabiana é professora numa creche lá no Marapé, chamada Padre Francisco Leite. O famoso Padre Chiquinho da São Judas Tadeu, lá do Marapé, da igreja. Foi paróquio lá há muitos anos, né? Já faleceu. Faz uns 4 anos, mas deixou no bairro do Marapé uma creche com seu nome. Está lá perpetuado. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela atenção de vocês. Então, primeiro me identificar, meu nome é Bartolomeu, as pessoas me chamam de Bartô. E aí me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Bartolomeu, eu tenho 76 anos. Estudei nesta escola aqui em dezembro de 1967. Eu estava recebendo o meu certificado aqui, que eu tinha concluído, dizendo que eu tinha concluído o ensino primário. Antes eram 4 anos do ensino primário, depois tinha a admissão. Para você fazer o ginásio, tinha que passar a admissão. Era um cursinho, depois tinha que fazer uma prova. Se você passasse, você fazia o ginásio, 4 anos. E depois o colegial, não se falava ensino médio. O colegial, 3 anos. Então, mas tudo isso, o início foi aqui. Então, em 1967, eu estava de 18 para 19 anos. A minha alfabetização estava super atrasada. Eu tinha vindo da Bahia, do Agreste Baiano, no começo dos anos 60, e aí em 1967 eu tinha que fazer o serviço militar. Fui lá em São Vicente, onde hoje está escrito lá o 2º BC. Aí eu fiz o serviço militar lá, saía de lá às 17 horas, às 5 horas da tarde, vinha para cá para terminar o meu ensino primário e tinha que voltar para lá. Eu não podia dormir fora do quartel. Se eu viesse para cá para estudar, eu morava aqui na Afonso Pena, mas se eu saísse daqui e fosse para minha casa dormir, não fosse para o quartel, no dia seguinte eu estava preso. Então, a época era dura, né? Ditadura militar, 67. Então, regiamente eu vinha, saía às 5 horas, estava aqui, terminava aqui 9 horas, saía daqui, entrava às 7, saía às 9, pegava o ônibus daqui e ia para o 2º BC. E aí, isso faz 57 anos, exatamente 57 anos eu peguei meu certificado aqui para seguir em frente. Terminei o meu ensino aqui, aí fui trabalhar já de baixa, em 68, aí, de baixa do Exército, e depois de um tempo prestei um concurso, aí já sabia ler e escrever, prestei um concursozinho, e aí fui trabalhar na Indócias. E aí, quando eu chego na Indócias, eu vejo, antes aqui, eu já tinha lido, né, numa placa que está aqui, que essa escola foi construída pela Indócias e dada para a prefeitura. Aí veja que coincidência, aí eu saio daqui, em 68 estou trabalhando no Porto, né, na Companhia Docker de Santos, CDS, e aí eu me lembro, né, fica aquela lembrança, caramba, eu estudei numa escola onde foi a Indócias que construiu, a Cidade de Santos, a placa, eu entrei aqui, a primeira coisa que eu quis ver foi a placa. Então eu tenho 76 anos. Essa placa, essa escola, a Indócias construiu e doou para a Prefeitura de Santos em 1940. Então essa escola aqui tem 84 anos.
idoso falando para uma idosa, né? É um idoso falando para uma idosa. Sou eu que tenho 76 falando para a escola que eu estudei, que vocês estão estudando hoje, que tem 84 anos. Então para mim, hoje estar aqui nessa escola, principalmente falando para uma classe, que vamos dizer hoje vocês são o EJA, vamos dizer que era o ensino noturno daquela época, para mim é assim de grande emoção e é algo que... Era o Mobral, né? Era Mobral, chama... então, minha mãe estudava nisso aí. E aí, para mim assim, além de entrar na escola, né, ter aquela memória afetiva, né, com a escola, né? Quantos anos eu passei por aqui, nunca tive a oportunidade de entrar na escola. Então hoje eu estou nessa escola aqui, para mim tem um significado todo especial. E aí durante todo esse período, trabalhei na IDOCAS 26 anos. Aí quando me aposentei em 2006, com 38 anos de IDOCAS, né? Aí contando não só o tempo de IDOCAS, mas o tempo também de outros lugares que eu trabalhei. Então, professora Rosa, falando aqui para eles que essa escola, eu tenho 76 anos, e essa escola que foi doada pela IDOCAS para o município tem 84 anos. A escola é de 1940. E eu estudei aqui, depois fui trabalhar no Porto. Quando eu cheguei hoje aqui, a primeira coisa que eu visitei foi a placa lá dizendo que a companhia que eu trabalhei doou essa escola para o município, em 1940. Eu nasci em 1948. Então, eu estou brincando aqui com eles que é um idoso falando com uma idosa. O idoso sereu e a idosa é a escola que tem 84 anos. Mas é muito legal isso. Aí, quando em 2018, eu lanço meu primeiro livro chamado Memória na Pele. Então, Memória na Pele relata o quê? Relata, eu cheguei aqui em Santos, né, trazido, enxotado pela seca, né, de 2 anos lá no Agreste Baiano. Aí eu chego aqui, né, eu tinha de 11 para 12 anos, era a idade que eu tinha. 2 anos após chove, a minha mãe retorna para lá, e eu retornei com a minha mãe. Então, quando eu retorno para minha mãe, exatamente lá para a terra que ela deixou, aquela coisa muito intuitiva ainda de criança, que apesar de todos os preconceitos que nós tínhamos sofrido aqui em Santos, quando nós chegamos, porque quando nós chegamos aqui em Santos, nordestino era cabeça de coco, era jabá, era paraíba, todo um grau de desqualificação que tentavam colocar sobre aquele que não era santista, aquele que não era paulista. Então, é uma dor assim muito grande, porque imagine, você, pela primeira vez, você sai da sua terra, já pela violência da seca, você chega enquanto criança e você não foi bem recebida. Não foi bem recebida. O preconceito, qual era o nome? Se chama de preconceito, sei lá se o nome era preconceito, qual era o nome? Eu sei que era algo que machucava. Mas mesmo assim, 2 anos após, quando eu retorno com a minha mãe para o sertão agreste baiano, e estava chovendo, e a minha mãe que viveu o tempo todo, né, lá, ela falou, isso aqui é meu pedaço de terra, vou trabalhar e quero ficar aqui. Depois de pouco tempo eu retornei para Santos. Porque aqui em Santos, com todo o deslocamento que foi, com todos os preconceitos que nós sofremos, eu senti que aqui em Santos há a possibilidade de quebrar uma corrente, que era a corrente da falta de oportunidade, a corrente do analfabetismo. Eu falei que eu senti que aqui haveria essa possibilidade. E eu pensava comigo que o que aconteceu comigo e aconteceu com mais 6 irmãos meus, que eu não queria que acontecesse com meus filhos, o dia que eu tivesse, e não queria que acontecesse com as gerações após a minha geração e a geração dos meus filhos. E assim foi esse o sacrifício. Com 12 anos eu estava novamente aqui em Santos, sozinho, naquele momento. E aí trabalhei de tudo, de faxineiro de prédio, trabalhei de entregador de remédio, entregador de... não tinha supermercados, entregador de mercadoria dos
nas mercearias e nas quitandas, mas sempre com aquela persistência, aquela luta de que para os meus, os dias tinham que ser melhores, tinham que ser diferentes do que a minha mãe, o meu pai e os que estavam atrás deles enfrentaram. Um era analfabeto, o outro era analfabeto, já várias gerações de analfabetos, e a miséria ia se repetindo. Então, isso para mim era claro, qualquer sacrifício que eu enfrentasse aqui valeria a pena se eu conseguisse dar. Então, hoje eu posso dizer com orgulho para vocês que o meu primeiro filho, o Alexandre, tem 50 anos, fez a universidade, no tempo certo, fez a universidade, fez graduação, fez pós-graduação. O mesmo eu posso dizer do meu filho mais novo, né? O Vitor, né? Que tem 34 anos. E aí a vida também tem 34 anos. Eu fui casado durante 28 anos com a mesma pessoa. E aí num dia, no final de... No final de 2018, no final de 2001, eu cheguei em casa, a minha companheira, quando eu saí de manhã, estava viva, eu cheguei em casa e ela tinha falecido. E aí eu vejo meus 2 filhos atônicos, né? Sem saber o que fazer. E naquela hora eu sabia então que eu tinha que ser o pai e tinha que assumir também o papel da mãe, principalmente meu filho mais novo, que estava de 12, 14, 13 anos. Esse que hoje tem 34 anos, está em São Paulo, também fez a universidade, fez graduação, pós-graduação, é um publicitário de sucesso que está lá em São Paulo. Então, por que eu conto essa história para vocês? Todo aquele sacrifício do menino ainda, né? Um adolescente, Bartolomeu, fez, né? A escolha, não, a minha mãe vai ficar aqui, mas eu vou retornar. Eu vejo isso recompensado na possibilidade que eu e a mãe dos meus filhos tivemos de fazer eles e passos a mais que nós não tivemos oportunidade de ir. Da mesma forma que eu vejo a minha neta, né, que está ali atrás, a Gabriela, 15 anos, que é filha do meu filho mais velho, eu vejo ela indo pelo mesmo caminho, tendo as oportunidades que nós não tivemos, né? Então, por que eu coloco isso? É para dizer o Bartolomeu é vítima? Não, para dizer que nós, os negros, nós, homens negros, mulheres negras, crianças, e nós, da população, trabalhadores, nós temos que nos esforçar muito mais, porque geralmente nos chamam para uma corrida de Fórmula 1, mas a Fórmula 1 vai com a elite. Nós saímos com muito do fusquinha. E aí, quando chegamos em segundo, ainda diz que nós não tivemos a competência. É disso que se trata. Então, cada vez que eu venho numa escola, cada vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de colocar esses exemplos. Lá ainda no Norte e Nordeste, quando eu estava lá, durante a seca, tinha o que a gente chamava de açude. Então, no açude é onde, quando chovia, enchia para alimentar tanto a população quanto os animais durante a seca. Só que esse açude, ele era cavado, aqui a gente chama de piscinão, ele era cavado com dinheiro público. Mas aí, quando você precisava ir buscar água, isso estava dentro de uma terra particular. Geralmente, quando nós íamos buscar água, tinha que passar, aqui a gente chama de quintal, lá em terreiro. Você tinha que passar no terreiro do cidadão que é o dono daquele açude. E aquele cidadão, ele para te negar água, ele deixava os cachorros soltos, né? No terreiro você tinha que passar. Então eu ainda menino, ainda com moringa, uma moringuinha de barro, a minha mãe falava, vai lá buscar água para a gente colocar, para a gente filtrar essa água e poder beber. E toda vez o cachorro vinha, né, e tal, chegava em casa todo arranhado, e ainda a minha mãe, de vez em quando ainda a moringa quebrava, ainda a mãe ainda brigava, até um dia que um coleguinha mais velho,
ele pega um pedacinho de madeira e vai, o cachorro vem, ele vai para cima do cachorro. O que eu aprendi naquela lição, ali naquele momento? Eu com 9 para 8 anos, o que eu aprendi naquele momento? Os problemas, a gente não foge dos problemas. Ele surgiu, de alguma maneira nós temos que resolver. Nós podemos até parar, pensar qual é a estratégia que a gente vai fazer. Mas se a gente não resolver aquele problema, ele parece que ele foi embora, ele está ali. Então, naquele momento, aquele colega mais novo, mais velho, 1 ano, ou sei lá, 2 anos mais velho do que eu, ele deu uma lição que essa lição eu não esqueci. Todos os problemas você tem que enfrentar, seja da saúde, seja familiar, seja nas relações pessoais, seja na escola. Um dia a gente tem que tomar uma atitude e a gente tem que enfrentar aquilo. E eu, durante toda a minha vida tem sido exatamente esse desafio. Eles aparecem e cada desafio que você supera, você torna-se mais forte. Essa é a grande lição que... Eu sempre falo para o meu filho que aqui nasceram no berço de ouro. Eu falo isso. Ou eu falo para ele, olha, presta atenção uma coisa. Eu nasci no berço. E eu hoje estou numa areia. Porque eu não tive a oportunidade de chegar. Eu chegava da roça, da escola, porque tinha escola lá no norte. E quando eu chegava, meu pai me levava para o Copacabana e eu chegava às 7 horas da noite. É isso. Cadê a lição? Então o que ele está dizendo? É isso que eu estou falando. A lição é o berço de ouro. O que ele está dizendo? Que você não desistiu, né? O que ele está dizendo é o seguinte. Ele dá a oportunidade de estudar, a possibilidade de estudar, o tempo de estudar apareceu agora e ele está agarrando. Porque assim, né, eu quando trabalhei na IDOCS, fiz o ensino primário aqui, em 67 terminei, em 68 estava trabalhando na IDOCS, saía às 19 horas da IDOCS, pegava a minha bicicletinha e já ia direto para a admissão. Terminou a admissão, trabalhando 10 horas, já ia direto para fazer o ginásio. Terminando o ginásio, chegava em casa às 11 horas da noite, e aí não dava nem para almoçar, jantar, era fazer um lanche, e tomar um banho e dormir. E aí todos se lembram, né? Os mais velhos aqui vão se lembrar, que a gente saía a gente tinha 2 cadernos, né? Tinha um caderno para anotar a lição e tinha outro para passar limpo, para apresentar, não sei se alguém aqui vai se lembrar disso. A gente tinha que apresentar um caderno passado a limpo. E aí eu ia dormir, quando era 4 horas da manhã eu levantava para passar o caderno a limpo, estudar e passar o caderno a limpo, e 7 horas estava no porto novamente, marcando aquilo que eu falei. Para nós, tudo é mais difícil, mas a gente tem que saber também nos tornarmos mais fortes para superar as dificuldades que, enquanto um filho de um pobre, né, talvez tenha que, aos 15, aos 16 ou 17, tem que estar trabalhando para complementar a renda, o filho do abastado não. Aos 26 anos ele está nos Estados Unidos, está na Europa fazendo graduação, fazendo pós-graduação, e quando volta aqui é para ser gerente, para ser engenheiro das empresas que familiar ou de amigos, de familiares e tal. Nós não, por isso que a nossa garra, nós não podemos perder a nossa garra nunca. Então, durante todo esse período, a gente passa por vitórias, por derrotas. Trabalhei no Porto, onde eu fui demitido 3 vezes, todas as 3 vezes reivindicando melhorias salariais. A última foi em 2001, quando 5.372 trabalhadores foram demitidos. Eu era um dos demitidos. E aí, voltamos, né? Hoje tem uma escola lá no Saboó, porque nós voltamos no dia 28 de fevereiro, no final da tarde. Aquela escola lá é em homenagem à luta, e principalmente à luta das mulheres dos portuários, que naquele momento foram para a porta da empresa, foram bater panela, pararam o trânsito lá no Saboó. Então, toda essa trajetória que... Vocês foram readmitidos no dia 28 de fevereiro? No dia 28 de fevereiro. E aí, exatamente por isso que o nome daquela escola, hoje tem uma lei em Santos chamada Lei da Resistência Portuária. E a escola é por isso.
que era um conjunto de portuários lá, ainda tem muitos portuários, então a escola carrega todo esse simbolismo. Então é outra escola que cada vez que a gente vai lá, a gente se emociona também pelo simbolismo que carregou, né, naquela luta toda. Então, aí eu quero mostrar aqui para vocês aqui. Quando eu estava trabalhando nas docas, a época era uma época duríssima, né? Eu entrei em 68, era um momento muito duro da ditadura militar. Mas só que a possibilidade de estar trabalhando nas docas me deu a possibilidade de dialogar com estrangeiros ou com brasileiros que estavam embarcados em navios que iam para Santos. Me deu a possibilidade de conhecer muitas bandeiras de muitos países, mas me deu a possibilidade de dialogar com embarcados, né, que a gente chamava assim, que saía do Brasil e ia para outros países que não estavam sob a ditadura. E aí eu queria saber deles, né, como é que estava lá a situação lá fora. E eles me contavam. Então aquilo dava uma sensação que aqui a gente estava numa ditadura, mas que o mundo não estava todo assim. Isso trazia algum acalento para a gente. E ao mesmo tempo, durante todo esse período, eu trabalhando já nas docas, e aí já sabendo a ler, né, porque eu tinha feito o ensino primário aqui, eu tive acesso a um livro do Jorge Amado, chamado Capitães da Areia. E esse livro, em uma semana, eu li 3 vezes esse livro, do Jorge Amado. E a partir do momento que eu li esse livro do Jorge Amado, aí os Capitães da Areia, lá do século XIX em Salvador, eu vi aqui em Santos também. Então a minha visão com relação à questão social nunca mais foi a mesma. Que é um livro que trata, né, o que chama hoje de meninos de rua, naquele momento eram os Capitães da Areia lá de Salvador, que hoje estão aqui, embaixo das marquises, em qualquer cidade do Brasil onde a gente vai. É muito legal de ler, independente do tempo que já passou. Aí o outro livro do Jorge Amado, que também mudou totalmente a minha vida, chamava-se Tempos Ásperos. E o tempo era áspero mesmo, era uma ditadura militar. Depois eu li, além do Tempos Ásperos, eu li A Noite da Agonia. A Noite da Agonia eu fui trabalhar no Porto, e isso se deu dentro do Porto de Santos, quando na ditadura, em 1946, eu sou de 48, em 46, trabalhadores portuários foram massacrados no Porto de Santos porque se recusaram a embarcar café para a Espanha, só que a Espanha naquele momento era um ditador que estava lá. Então os estivadores aqui europeus se recusaram e por conta disso muitos deles foram massacrados no Porto de Santos. Aí no livro do Jorge Amado relata A Noite da Agonia e aonde se aconteceu que foi aqui no Porto de Santos. E o outro livro do Jorge Amado foi A Luz no Túnel. Então foram todos os livros que naquele momento que eu estava lendo, se a ditadura chegasse até a mim, com certeza eu teria sido preso. Então foi um momento, esse livro vieram para mim num momento histórico e que mudaram totalmente a minha vida. E aí eu falei para vocês que a vida não é só de vitórias, são mesmo vitórias, derrotas, greves, lutas e tudo. E por conta disso eu fui acumulando, né, toda essa vivência, toda essa experiência, mas também toda aquela agonia, né, de que já não cabia mais no peito e colocar para fora. É daí que veio meu primeiro livro, Memória na Pele, em 2018. E aí eu relato, né, toda essa a questão das greves no Porto, a questão todas as lutas pela Constituição, o tempo de ditadura, o tempo de quartel, o tempo familiar, o tempo de ir e voltar na Bahia, como é que a gente chegou aqui em cima de um caminhão de pau de arara, enfim, conta tudo isso, o primeiro livro. Esse primeiro exemplar, o primeiro livro foram 500 exemplares que eu tirei em 2018, e hoje dos 500 exemplares eu vendi todos, tem um que é arquivo. Isso foi em 2018. Em 2021, em plena ditadura,
em plena pandemia, e o negacionismo que estava aí, que é uma gripezinha que não mata ninguém, que quem chorava pelo morto era Maria e tudo isso, aí eu escrevi esse livro aqui, Santos Cidade Libertária. E Santos Cidade Libertária é exatamente a contribuição do povo negro aqui na cidade de Santos. Aí fala da igreja de São Benedito, que está ali na Afonso Pena, está fechada atualmente. Fala da igreja do Rosário, que está lá no centro de Santos. Fala também da Maria Patrícia, que foi parteira aqui na nossa cidade, parteira negra, morreu em 1913. Fala também do Quilombo Quintino de Jabaquara, coordenado pelo Quintino de Lacerda, que é nome de rua aqui no bairro da Aparecida e lá também. Fala também do Quilombo Pai Felipe, que é ali no começo da Afonso Pena, ali da Ana Costa. Enfim, fala do busto do Quintino, que estava perto da Santa Casa. Enfim, pega todos esses pontos, né, da cidade de Santos e a contribuição da população negra. E também tem alguns poemas, meus, né, porque a partir do primeiro livro, eu também passei a escrever poema. E tem esse livro aqui que é Liberdade e Luta, que ele é de 2024. Isso aqui são todos os poemas que eu escrevi desde 2018 até agora, eles estão contidos aqui. Então eu vou deixar um exemplar de cada um desses livros na biblioteca aqui da escola. Acho que quando vocês precisarem, com certeza vai estar à disposição aqui para vocês lerem ou fazer trabalho, se quiser. Ao final eu vou deixar aqui com a... fazer uma dedicatória, você pode. Já está, já. Vou deixar aqui com a coordenação. E no mais, gente, eu acho que eu vou parar por aqui e deixar aberto para vocês perguntarem, vocês questionarem. Será uma grande satisfação, mais do que isso, uma grande honra poder responder questionamento de vocês aqui. E agradecendo já pela atenção. Só uma correção, desculpa. Aquele movimento que o senhor falou, ele foi em 91. Foi no governo da Thelma ainda. 91. 91. É isso mesmo. Ela parou a cidade, aquele negócio todo. Foi 91. Foi. Tinha lembrado, não quero dar. Gente, quem dá mais? Perguntas? Seu Bartô, eu quero perguntar. O senhor falou que o senhor retornou, né, aos 12 anos, né, aqui para Santos. O senhor reencontrou sua mãe depois? Ela veio ficar com o senhor? O senhor voltou para sua terra ou não? Ou o senhor ficou aqui para sempre? Não, a minha mãe, nós estávamos assim, né? Ela lá e eu aqui, nunca nos esquecemos, sempre escrevendo, mandando mensagem. Mas chegou um determinado dia que eu e outros irmãos que estávamos aqui, a gente conseguiu convencer a minha mãe que era melhor ela vir para cá, ficar com a gente aqui e tal. E eu posso confessar para você que talvez tenha sido uma das piores coisas que eu tenha participado. Porque quem viveu, por maior que seja a dificuldade, quem viveu tendo a sua vida, a sua terrinha e tal, vir para cá, morar com o filho, ficar dentro de um apartamento, é a mesma coisa você tirar um passarinho da natureza e colocar aqui. Mas, de qualquer maneira, as intenções foram boas. Né? Durante esse período fomos lá, visitamos, em nenhum momento ela vinha aqui também, depois retornou. As intenções foram boas. E aí, quando em 1992, a minha mãe estava em São Paulo morando com uma irmã minha, e ela veio para Santos para passar um mês de férias comigo, morava ali no Marapé. E aí, nessa vinda dela, adoeceu na minha casa, e 40 dias depois ela veio a falecer. Mas deixou, assim, um legado, né, muito forte, um legado muito forte, né, que ela deixou, não só para mim, mas para todos os filhos, os ensinamentos. E nesse livro, num dos livros que eu vou deixar aqui, tem uma poesia, Canção para Minha Mãe. Exatamente em homenagem a tudo que ela... O senhor devia ler essa canção para minha mãe, para a gente ler. E aí, eu vou pedir para a professora ler, que depois eu vou ler um outro poema para deixar para vocês aqui. Agora tem que achar.
Aqui, página 43. Se alguém quiser ler um poema do seu Batuta, também pode pegar aqui e pegar o livro. Tem algum aluno aí que se predispõe aí? Não, não, estou vendo todo mundo aí atento aí, todo mundo. Ela me escolheu o poema lá no final. Vai! Canção para minha mãe, Esteva Pereira da Conceição. Canção para minha mãe, quero que seja para todas as mães. Minha mãe, fonte de vida, fonte de amor e inspiração. Minha mãe, da senhora aprendi os ensinamentos que me nortearam e norteiam a minha vida. Minha mãe, da senhora ganhei a vida e a sabedoria da vida para a vida viver. Minha mãe, sua partida ainda muito cedo, deixou dor, mas agora, minha mãe, quero falar do seu amor. Nunca é tarde demais para dizer, mãe, amo vós me ser. Vou falar uma coisa para vocês. É difícil assim. Quando esse livro aqui tem essa capa, exatamente por isso. Quando os negros eram capturados na África, chegava aqui o escravocrata, se falava, fosse da mesma região, tinha a mesma cultura, o mesmo dialeto, um ficava aqui, outro era mandado para São Paulo, outro era mandado para Salvador, outro era mandado para o Rio Grande do Sul. Para quê? Para facilitar a dominação, né? Então a resistência do negro sempre foi muito forte, mas o que o escravocrata pôde, dificultar, dificultou. E outra parte era a separação. Então essa capa aqui, quando eu exibo uma família negra constituída, exatamente para dizer isso. Agora, essa separação, o que acarretou para a população negra? A população negra, para ser, primeiro, eu costumo dizer que eu não sou descendente de escravos, sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Quem tem a arcar com o nome é quem escravizou, não é quem foi escravizado. Então, primeiro, para escravizar, tinha que animalizar, tinha que tentar tirar a humanidade, né, de quem está sendo escravizado. Então, quando a gente relata isso aqui, então, por tudo isso, é difícil você ver, hoje, nas gerações atrás de mim, era difícil você ver um pai ou uma mãe falar, eu te amo, meu filho. Da mesma forma que era difícil você ouvir o filho falar, eu te amo, meu pai, eu te amo. Não existia isso. Era o olhar que dizia. Era através do olhar que você sabia que a tua mãe te amava. E era através das travessuras que você não fazia que a tua mãe sabia que você era uma criança obediente. Então, tudo isso eu tento relatar nos poemas, né? Que é outra forma de comunicação que eu encontrei. Durante muita impureza da vida, você não se embrutecer. Você tem que estar vigilante, você não pode cair na armadilha do teu inimigo, você não pode combater com as mesmas armas, você tem que tentar desarmá-lo sem você se ferir. Então, nesses poemas eu tento colocar isso. Eu queria falar um negócio com a professora sobre o poema. O São Bartolomeu, ele fala muito da vida dele, né? A gente se emociona junto com ele, mas uma coisa que eu acho muito importante que ele fala, que eu acho que aqui dentro de uma escola, com alunos, a gente sabe que alguém tem que trabalhar o dia todo, ou que você tiver um dia que não é muito fácil, a gente ter essa força de vontade de ir para a escola à noite, sejam os mais novinhos, sejam os mais velhos, a gente sabe que não é uma coisa fácil mesmo assim, né? Mas uma mensagem que ele deixa, que eu acho muito importante, é sobre a importância de não desistir de estudar. O quanto ele demorou, o quanto para ele foi difícil, mas ele nunca desistiu de estudar. Quando ele teve quando a educação para ele foi importante para ele conseguir o trabalho, conseguir escrever, e quando ele priorizou isso para a família dele, para os filhos, a Gabi tem 15 anos, ela tem aula com a tia Lourdes. Então, assim, é importante sobre a educação, né? Como é importante a escola, a gente sabe que é difícil, não é
fácil, às vezes é cansativo, nem sempre a aula do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Mas o quanto não, é importante não desistir disso. O quanto é importante tirar proveito da educação. Aproveitar o que vocês podem viver, né? O que isso vai ser bom para vocês depois, num outro momento que vocês vão levar, o que vocês vão precisar, né? A gente tem os professores disponíveis, de poder conversar, os colegas também de sala. Então, assim, a educação continua sendo uma grande arma para transformar o mundo. E a vida de cada um sendo transformada, a sociedade também é transformada, né? E é melhorada. Então, assim, não desista. Seu professor ia dizendo, viu, gente? E é isso mesmo. Eu assino embaixo que ela colocou. Tem aí inteligência artificial, tem internet, tem tudo. A internet também não é só o lado do mal, não. Você tem internet, você pode estudar, tem um monte de coisa que você pode fazer cursos via internet, tem vários cursos aí online, então é importante. E cada vez mais, quanto mais avançam as tecnologias, você já nasce plugados, né? Eu vejo a minha neta, você já nasce plugados, mas ela está muito sofisticada. Esse é o lado bom. O lado ruim é o lado da mentira, que você não sabe mais o que é verdade, o que é, tem que pesquisar, não dá para passar. São os preconceitos que se usa a internet para disseminar preconceito. Mas também isso não é agora. O Santos Dumont inventou o avião para diminuir a distância entre os países, entre o mundo. E aí o homem usa o avião para jogar bomba para matar o outro. Então, o que a internet está tendo agora na internet já tinha lá atrás. Agora é em alta escala, né? Porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador. Mas, então, a educação, exatamente a educação e a racionalidade é que vai nos levar a saber o que é certo e o que é errado, não ir atrás de tudo que se fala. Então, para esses jogos de hoje em dia, eu tenho filho, eu sei. Acredite na mãe e acredite no pai. Porque o pai não vai mentir para o filho. Está em dúvida? Pergunta à sua mãe. é isso. Se ela fala uma coisa, ela não vai falar mal para você. Eu falo para minha filha isso, falo para meu filho. Está em dúvida alguma coisa? Pergunte para mim. Porque eu já passei o que você vai passar. Mas o que eu vejo hoje em dia no jovem é isso. O cara vai falar, você é velho. Quando quebra o cara na frente, volta para trás. Então, certo? Estou falando certo porque eu fui criado assim. Quando eu tinha dúvida nas coisas, eu não perguntava para ninguém. Eu perguntava para minha mãe. Porque eu sabia que a minha mãe não ia mentir para mim. Se você tem dúvida de uma coisa e você pergunta para ela pode mentir para você. Ela não quer ser outra. Nada. Agora pergunta para sua mãe, para ver se ela vai mentir para você. Não vai. Pergunta ao seu pai para ver se ele vai mentir. Mas o jovem de hoje é assim, você vai falar uma coisa para ele, você vê que não está legal. Você já passou para ele. Mas quando você vai falar, você é muito velho, hoje é época de celular. Mas eu acho que existem vários tipos de jovens, assim como também existem vários tipos de pessoas. Mas é o que eu estou falando. Eu vejo uma juventude também bem legal. Está em dúvida. Tem bastante o conselho que eu dou para minha filha que hoje é formada, e o meu filho com 21 anos hoje, o meu filho com 21 anos hoje também é formado, trabalha no Banco Safra em São Paulo, e eu formei ele. Por quê? Porque ele é formado hoje. Porque quando ele tinha uma dúvida, ele não perguntava para ninguém. Ele perguntava para mim, sou o pai e a mãe dele. Porque eu não vou mentir para ele. Porque eu não quero morder. Não, é isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. Só que nós, os adultos, temos que estar abertos para perguntas. Mas se você... porque o mundo hoje é outro. Então, nós temos que estar abertos para responder as perguntas dos nossos filhos, nossos netos. O mundo é outro. É isso que a gente o mundo é outro. Por isso que a consciência é outra. A consciência de Deus não é. Uma coisa está errada, vou perguntar para minha mãe. É isso. Porque a mãe não vai falar mentira, não vai falar, não quer o mal deles. Eles não querem, eu tenho. Por que meu filho está formado hoje com 21 anos? Por quê? Será que era porque tudo que ele precisava ele perguntava para mim e para a mãe dele. E ele mentia e não mentia para ele? Não. Você quer dizer que ele não teve... A gente vive vários tipos de Você quer dizer que ele não teve mais... Do mesmo jeito que o senhor... Eu fui buscar minha filha. Eu fui buscar minha filha.
fazendo trabalho de colégio, na praia com um pedaço de pau, batendo em todo mundo lá porque ela estava em mal companhia. E aí eu cheguei para ela, você está vendo isso aí? Eu falei isso aí, estava com 14 anos. Eu falei, você não estudou. Agora, para quem você não estuda, vê se ela olhando formada do que está. Será que se ela não tivesse estudado, ela era formada hoje? Ela estava no mundo. Estava mesmo que não. O que eu quero dizer assim, ó, nunca foi sua mãe. É a melhor coisa. existem realidades diferentes. Foi Deus que fez isso. Está na Bíblia, pessoal. Isso aí é bíblico. Se o senhor pegar, isso é bíblico. O pai e a mãe é o espelho do pai. O filho se espelha no pai e na mãe. Pode ter certeza disso. Está em tudo, eu quero ver o senhor vai com sua mãe. Mas é isso, então, gente. Primeiro, ó, eu podia fazer uma pergunta aqui. Eu posso fazer uma pergunta para essa galerinha? Essa fileira, né, seu pastor? Vocês não vão se ofender, né, com a pergunta. É assim, vocês estão hoje aqui fazendo eles porque perderam o tempo de estudar durante o dia, tudo isso aí. É isso, fizeram o programa da família, programa mesmo pessoal. É isso. Mas muito feliz que vocês retornaram. Tenho certeza absoluta, vocês vão recuperar o tempo, esse tempo, e não deixem de sonhar. Vocês vão ser aquilo que os sonhos de vocês estão sonhando, que vocês querem realizar. Com certeza, o fato de vocês terem retornado e vocês estarem aqui demonstra que vocês não querem ficar parados em um mundo que está girando. Vocês vão girar junto com esse mundo. Tá? Muito feliz aqui de ver vocês, da mesma forma que muito feliz mesmo de olhar para os mais velhos aqui. Nenhum de vocês tem a minha idade, são mais novos. Não, eu tenho 73. Eu tenho 76, então ainda ganha mais 3 anos. Então, muito feliz de ver vocês aqui, estão recuperando o tempo. Porque assim, o ensinamento e o que a gente leva não é só o diploma, é o que a gente aprende, é o convívio que a gente tem. Aqui na Universidade de Santos, na Unifesp, tem um curso lá que eles chamam de Universidade Aberta. Eu fui lá passar 7 meses lá, fazendo esse curso de Universidade Aberta, que também se chama o curso da terceira idade. Caramba, mas é o que você aprende, né, com outras pessoas que estão lá, que dialogam, com os jovens que estão lá, que você aprende, mas também você ensina. Então, eu saio daqui super... E aí ela queria fazer uma pergunta. Não? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma parte que gostou do que ele falou, fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? O acrescentar é só agradecer, né? Assim, eu sou professora há 33 anos e a gente aprende, às vezes, muito mais, né, com a sua fala, né, o seu relato, do que, às vezes, no livro, né? Então, hoje, para mim, assim, foi um dia honroso, né, de ouvir a sua fala e muito obrigada. A honra é nossa, professora. Podemos combinar eu leio um poema, depois a gente tira uma foto para junto e abrir esse livro. Eu tenho 2 poemas. No dia 13 de maio de 1888, os escravizados até dia 13, aí quando é dia 14, né, a princesa Isabel assina, dia 13 e dia 14, esses escravizados não tinham para onde ir, não tinha comida, não tinha celular mais, e também não podiam ficar na rua, porque aí tinha a lei da vadiagem, quem estivesse na rua após as 10 horas da noite seria preso. Então isso se repete até hoje quando as cadeias, você visita as cadeias, tem que estar preso lá. Você visita as palafitas, onde queimaram agora 100 e poucos barracos na Zona Oeste, tem que estar lá nesses palafitas. A
está nos cortiços ou está nos morros. Aí você fala assim, não, mas já faz 137 anos que a Princesa Isabel assinou a lei. Mas a gente precisa retornar lá atrás. O Brasil passou por 388 anos de escravidão. Pegando, eu estou dizendo isso também, dos povos originários, né? Estavam aqui quando os colonizadores chegaram. Mas a gente tem um sonho. Tem um sonho, vocês aqui estão aqui, tem um sonho, né? Que cada dia, cada geração possa ser melhor do que a nossa geração. Então, vou deixar um poema aqui, que é Sonho de Liberdade, que é um sonho exatamente, um sonho onde sonho vou à África, onde sonho eu volto, onde eu sonho, eu conheço os meus ancestrais, e a partir desse sonho, quando você se autoconhece, você torna-se mais forte. Então o poema é assim, né? Eu tive um sonho de liberdade. Andei sobre as ondas do mar. Fui levado pelas tormentas do oceano, até a África chegar. Lá encontrei meus ancestrais, libertos e amparados pela divindade de Oxalá. De lá tinham sido arrancados, para o Brasil traficados. Aqui foram escravizados e torturados. Venceram a agonia, o banzo, a dor e a chibata do feitor. Eu tive um sonho de liberdade. Agora eu sei quem eu sou. Meus ancestrais me disseram, agora é com você. Eu sei, é comigo, é com você, é com todos nós. Eu tenho um sonho de liberdade. A liberdade que ainda não chegou, mas chegará. Pois a luta continua, comigo, com você e com todos nós. Axé, Brasil, Axé, África. Paz para todos nós. Professor, eu quero doar 2 livros aqui para deixar na biblioteca aqui, para que todos tenham acesso. Queria entregar em mãos. Gentileza. Lê a dedicatória. Eu pego para a Biblioteca da Universidade de Santos, contribuição para uma educação antirracista. Santos, 13 de agosto de 2025. Inclusive, Oi? porque ele queria alguém. Para eu ver sozinha, ele foi de amor no banheiro. O senhor está doando? Vai ficar os 2, Não, desde tá que você gravado? a senhora está. Tereza leia o segundo, o primeiro ela já leu. Posso usar seu óculos? O meu para perto. Quer, Rosê? Vamos ver aqui. Meu para perto. Meu para Para a Biblioteca da Universidade de Santos, Poesias e Sonhos, na esperança da construção de um mundo melhor para toda a nossa gente. Santos, 13 de agosto de 2025. Bartolomeu Pereira. Souza. Muito obrigada, Sr. Bartolomeu. Olha, Sr. Bartolomeu, vou falar uma coisa para o senhor. É uma constatação, né? O senhor falou tanta coisa da história. Me chame aqui para vir em outros momentos, em outras classes. E agora, gente, uma turma aqui deve ter passado um filme. E outra turma ficou sem entender. Né? Mas eu queria, para essa turma que passou o filme, foi muito bom, né? Que a gente pôde lembrar, o senhor falou da educação, e hoje eu falei para uma pessoa assim, quando eu era menina, tinha essa idade, eu chegava na classe e a professora falava assim, hoje é prova, chamada oral. Eu passei por isso. E aí eles falaram assim, chamada oral, o que é isso? Aí eu falava, chamada oral era a coisa mais horrorosa que existia na vida. E a professora sentava aqui, você ficava de costas para a sala e ela fazia 5 perguntas que você tinha que responder e ela te dava nota. Chamada oral. Se você gaguejava, se esquecia na Não hora. dava para nada, ela já chamada oral, a gente tinha que estudar. O caderno tinha que ser passado ali no seu Tinha que ser passado ali no seu. Eu sou professora, hoje eu falei com uma menina, amanhã eu quero ver seu caderno, porque a gente conhece o aluno pelo caderno, né? Mas assim, eu gostaria de falar para vocês que os livros do seu Bartolomeu me chamaram muita atenção.
Santos, cidade libertária e liberdade. A cidade de Santos é conhecida como a terra da caridade, a terra da liberdade. Aqui na nossa cidade, nós somos palcos assim, de muitas revoluções, de muitas batalhas. Nós já tivemos aqui um navio prisão, um navio cadeia, onde as pessoas eram roubadas e dentro de casa eram colocadas dentro desse navio com pena, só porque não aceitavam as ordens do governo. Então nós tivemos a UNE 28 de fevereiro em homenagem aos estupradores, ao trabalhador portuário que não aceitou. Então nós vivemos numa cidade assim, que ela é abençoada de pessoas sábias, pessoas que nós somos respeitosos, né? A gente pode ter sofrido muito preconceito, mas ainda somos um povo caridoso, um povo que recebe, que acolhe. Nossa escola está recebendo agora não só os migrantes, mas os imigrantes, né? A gente tem aqui a nossa aluna à noite, nós temos alunos da tarde, nós temos aluno egípcio, vocês olham lá na sala, tem 4 bandeiras do egípcio, a gente tem aluno, nós recebemos essa semana aluno da Rússia. Então assim, nós temos os colombianos, aluna venezuelana, nós temos alunos indígenas, de tribo indígena. Então, nós estamos num momento na nossa cidade que nós estamos portas abertas para o mundo. Nossa, que experiência rica, né? No retrasado nós recebemos um almirante que estudou na nossa escola, né? Você participou. Então assim, a gente tem exemplos dentro, a gente nem imagina. Tem jornalistas, tem advogados que estudaram na escola pública. Então assim, se existe algo nesse país que muda a nossa situação, é a educação. Não existe outro. Até se você tiver um dom para ser um grande jogador de futebol, se você não tiver educação, você não vai para frente. Tá? Então, que vocês tenham aproveitado muito essa palestra. A educação, ela não é só um meio de você conseguir uma profissão. Além disso, a educação, ela serve para a gente pensar, evoluir, conhecer coisas, lutar por algumas lutas, falar sobre algumas coisas, né? É importante a educação. Falando da dona Ela aqui, eu ainda tive a oportunidade de prestar uma... Tem aquela senhora que morava aqui perto? Morava ali no Exército da Salvação, não era? Ela participava lá. Ela veio aqui, nós já recebemos um ano aqui. A dona Helena é filha do último escravizado. Isso, nós recebemos. Ela faleceu no começo desse ano com 100 anos. E assim, faleceu contando história, cantando, ia na Vila Tete, participar de aula de notícia de jornal, aí fomos lá. Não conseguiu mais. Chamamos a dona Helena esteve aqui conosco na igreja já tem, senhorinha, tem uns 2 anos. Quando ela veio, notícia no jornal. Aí ela veio. E é o nome do pai dela que substituiu o nome da rua de um escravocrata. Não sei se vocês viram essa TV. No centro de Santos tinha uma rua que tinha o nome de um ex-escravocrata. E aí trocaram o nome dessa rua pelo nome do pai da Helena, que era José Anísio. José Anísio. Então, no centro de Santos, conseguiram fazer essa inversão. Colocaram o nome de um ex-escravizado no lugar de um ex-escravocrata. Eu achei assim, isso uma evolução muito grande, né? Tirar um pouco do mal e colocar o bem no lugar, assim, sabe? Parece uma troca muito grande. As nossas ruas têm os nomes não estão ali por acaso, né? Tem toda uma simbologia, tem toda uma história, né? Eu moro na Santos Dumont. Santos Dumont, ele não era santista, mas ele viveu muito tempo, ele era santista. Não sei se ele nasceu em Santos, mas ele viveu em Santos. Tem a casa do Santos Dumont, ali no centro de Santos, como tem a casa do Bartolomeu de Guzmão, né? Dos irmãos Guzmão. Então, assim, a gente tem uma história muito rica. Tá? E só para, eu não quis atrapalhar o senhor, mas como o senhor falou, o primeiro livro que o senhor leu foi Capitães de Areia. Eu vou dizer para o senhor que quando eu era menina, nós não tínhamos livros. Eu não tinha livro. Nós não tínhamos acesso a livro. E eu vindo da escola, tinha uma lata de lixo, tinha um livro no lixo, uma capa dos meninos. E eu peguei aquele livro, assim, com muita vergonha,
estava no lixo. Passei, levei aquele livro para minha casa e comecei a ler Capitães do Rei. Só que o livro não tinha as últimas páginas. Não leu na história. Eu fiquei anos sem saber como terminava a história. Tem um Quando filme eu do li Capitães o final da história, não tinha internet, não podia pesquisar. Quando eu li o final da história, eu chorei muito, muito, porque é um livro apaixonante. Né? E assim, e é a realidade hoje. Até hoje. Eu não tenho mais, porque eu Tem estava filme toda também, arrepiada. né? Tenho filme, se vocês puderem, leiam, porque ele é bem atual. Apesar de ser muito, ele tem uma temática dos meninos que vivem na rua, né? Então é bem bacana, bem bacana. Mas eu agradeço. Eu que agradeço, então. Agradeço a toda a classe aqui. Vamos tirar uma foto.